Bom, eu espero que no final da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, vocês saiam daqui com muito mais perguntas do que respostas, com muito mais dúvidas do que certezas, com muito mais questionamentos de quando vocês chegaram aqui. Por quê? Porque isso é importante. Quando a gente se acomoda com o que a gente ouve, a gente perde a oportunidade de aprender mais. A filosofia, ela nos ensina a pensar, a questionar. E a ciência nos traz as respostas. Mas nós só vamos atrás das respostas quando nós temos uma pergunta, quando nós temos uma dúvida. Então a pergunta, a dúvida é fundamental. Nós temos que aprender a fazer isso. E nós perdemos isso ao longo do tempo pelo excesso de informações que recebemos. Você lembra quando criança, quem convive com criança quer saber de tudo, criança quer perguntar tudo. Cada coisa que você pega, ela pergunta, o que é isso? Para que é isso? Né? E a gente perde isso ao longo da vida. Hoje nós somos bombardeados com um número imenso de informações, que nós não temos condição de processar isso, e a gente acaba só tentando assimilar, e a gente nem questiona. E hoje, por exemplo, na internet, já estimam que em torno de 60% a 70% das notícias são fake, não são verdadeiras, e a gente acaba assimilando aquilo, e a gente não questiona. Então, vamos aprender a questionar, vamos perguntar, vamos criar dúvidas para que a gente possa correr atrás das respostas. Eu andei observando os outros temas que foram abordados aqui, e muito interessantes, e hoje eu vou falar de um tema mais genérico, que vai permitir com que a gente questione o entendimento que a gente tem da vida, vamos dizer assim, que a gente comece a perguntar e a gente busque ressignificar a nossa visão da vida, a nossa visão dos sentimentos, a nossa visão do que a gente precisa ter aqui e agora. Tá? Então tem aí essa imagem do pensador, né? Uma estátua de Rodin, né? Da filosofia, pensar. Né? Antigamente se buscava muito isso, depois a ciência passou a querer trazer todas as respostas e nós abandonamos um pouco aquela experiência de pensar. Na verdade, segundo algumas teorias, inclusive espírita, quem gosta de Pietro Baldi, que fala da teoria da queda, né? Pietro Baldi diz que nós temos todas as respostas dentro da gente. Por quê? Porque a gente já esteve perto de Deus, depois nós nos afastamos e caímos. E agora nós estamos na caminhada de volta para o Pai. Então, que tudo nós já temos dentro. Nós simplesmente encobrimos isso e nós não temos. Isso está no nosso inconsciente. Mas que nós teríamos condição de buscar todas as respostas dentro da gente. Porque nós temos a essência divina. Nós simplesmente não conseguimos isso. Mas nós temos essa capacidade. Né? E é interessante, eu estava estudando esses dias uma técnica, uma ferramenta chamada linguagem limpa ou clean language, né? O que é isso? É uma técnica de perguntas repetitivas para uma pessoa que está numa terapia. Isso está sendo usado hoje por coach, por palestras motivacionais, por psicólogos, que você vai fazendo uma série de perguntas sem acrescentar nada externo, apenas com as respostas que a pessoa deu, para fazer a pessoa buscar dentro dela a causa daquilo. Por exemplo, uma pessoa que está com trauma, com angústia, com alguma tristeza, faz ela buscar dentro dela a origem daquilo. Isso traz uma ressignificação muito grande. A pessoa descobre o que é. E isso permite que ela sozinha chegue na origem do problema e que ela ressignifique aquele problema e que aquilo deixe de ser um problema para ela. Então, perguntar, questionar sempre, não é só para fora não, principalmente para dentro, buscar dentro da gente. Nós somos excelentes para dar conselho para os outros. Se alguém chega pedindo, eu estou com um problema, o que eu faço? Quer dizer, na pior das hipóteses, você vai dizer, não, faz uma oração, pede para o seu anjo da guarda te intuir, mas a gente sabe dar um conselho. E para a gente sabe. Quando eu estou com um problema, eu sei me aconselhar, eu sei chegar para mim e perguntar, peraí, por que você está triste? Tá, eu estou triste, eu vou aceitar estar triste, por que eu estou triste? O que está me fazendo ficar triste? Ou, por exemplo, um dia que alguma coisa acontece e eu fico com raiva. Por que eu estou com raiva? Eu simplesmente vou ficar com raiva? O que me fez causar essa raiva? Foi só aquilo que a pessoa falou, mas uma coisa que o outro faz vai gerar um sentimento dentro de mim? Por que esse sentimento está aqui dentro? O que dentro de mim que fez eu ficar com raiva? Porque não é o outro, sou eu que fiquei. Sou eu que criei aquele sentimento.
Então essa raiva surgiu por quê? É o que? É orgulho? É vaidade? O que que é? Então a gente não se pergunta, a gente não questiona a gente não se aconselha. E a gente tem que olhar para dentro. As respostas estão aqui dentro. A transformação é de dentro para fora. Né? É interessante, eu gosto muito desse exemplo, quando um repórter perguntou para o Gandhi, né, Mahatma Gandhi, senhor Gandhi, muitas pessoas te magoaram, né? Qual foi a maior mágoa que já te causaram? Gandhi parou e falou, não, ninguém nunca me magoou. Porque a mágoa somos nós que criamos, ninguém magoa a gente. Somos nós que colocamos a mágoa dentro ou não. Então é isso, e muitas vezes a gente esquece de olhar para dentro e perguntar isso. Tá? Por que eu estou assim? Por que hoje eu acordei assim? Por que eu vi aquilo e aquilo me chocou? O que é dentro de mim que está causando isso? E esse questionamento é muito rico. Então, não acomodar com a primeira resposta. Por quê? Porque as verdades mudam. O que você acreditava 10 anos atrás não é o mesmo que você acredita hoje. O que você pensava quando criança não é o mesmo que você pensa hoje. Um exemplo disso, por exemplo, a escravidão. Vamos lá. Na época da escravidão, era lícito escravizar alguém. Isso era normal, isso era certo. E outra coisa, aquele senhor de escravos que não batia nos seus escravos, na igreja ele era considerado um homem de bem. Ele era elogiado na igreja porque ele não batia nos seus escravos. Mas hoje, olhando para trás, ele escravizava. Hoje isso para a gente é um absurdo. Na época, isso era certo. E ele era bom porque ele não batia. Então a verdade mudou. Hoje a gente não aceita nem falar numa possibilidade de escravizar outro ser humano. Hoje a gente faz caridade. A gente dá uma cesta básica para alguém, a gente alimenta, igual o pessoal está aqui trabalhando, fazendo um trabalho lindo da sopa, alimentando pessoas. Mas eu tenho certeza que daqui 500 anos, 1000 anos, sei lá, a gente vai olhar para trás e falar, peraí, mas eu aceitava naquela época que existisse um irmão que passava fome. E a gente vai ainda criticar a forma que a gente agia. Por quê? Porque a verdade muda de acordo com a nossa evolução. Felizmente nós evoluímos, e isso é o importante da nossa existência, e essa evolução faz com que as nossas verdades mudem. Exemplo, eu, quando era adolescente, na igreja católica, participava de um grupo de jovens, e uma vez me convidaram para uma palestra, falando, era muito bom, né? É um pessoal que estuda muito, e eu cheguei, eu lembro até qual igreja que foi, naquela Rosa Mística, e eu cheguei e na palestra perguntaram, a primeira pergunta que fizeram assim, o que nós viemos fazer aqui, nessa vida, né? O que nós viemos fazer aqui? Eu era adolescente, devia ter lá meus 15 anos, 14 anos, eu pensei e respondi, eu acho que eu vim para aprender. Aí falaram, não, você veio para ser feliz, Deus quer que você seja feliz. Aquilo não entrou na minha cabeça, e felizmente não entrou. Felizmente eu não acreditei naquilo. Por quê? Hoje eu tenho esse entendimento. Esses dias eu vi uma palestra e o palestrante teve uma visão muito bonita disso, quando ele falou, quando você acredita que você veio para ser feliz, esse passa a ser o objetivo. Se esse é seu objetivo, ser feliz, vale todos os meios para você chegar lá. Então o que eu preciso para ser feliz? Para ser feliz, eu preciso ser rico. Então eu tenho que ser rico a qualquer custo. E aí, eu vou atropelar muitas coisas, fazer muitas coisas talvez erradas, para que eu atinja meu objetivo. E quando eu for rico, eu vou ver que eu não sou feliz ainda. Aí eu vou pensar, não, para eu ser feliz, eu tenho que ter a mulher mais bonita do mundo. Eu vou lutar por ela. Enquanto eu não conseguir, eu não vou ser feliz. E quando eu tiver essa mulher, eu vou querer outra, e eu não vou ser feliz. Eu vou estar sempre buscando algo atrás dessa felicidade. A felicidade é o objetivo, e eu vou acabar fazendo coisas que eu posso até julgar errado, para poder atingir esse objetivo. Tá? Então isso, muitas pessoas pensam que tem que ser feliz. E daqui um pouco nós vamos voltar a falar desse assunto. Qual o significado da vida? Eu pergunto para vocês, será que é ser feliz? Por que estamos encarnados?
Essas respostas podem ressignificar o sentido da vida para a gente. Isso é muito importante. É muito importante a gente ter uma noção do que a gente está fazendo aqui. Por que eu nasci? Na teoria espírita, nós nascemos, vivemos, desencarnamos, voltamos, renascemos infinitas vezes. Para quê? Um único objetivo da nossa existência aqui é evoluir, não tem outra. Nós só estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para sermos felizes, até porque se Deus quisesse que fôssemos felizes nesse momento, nós estaríamos num paraíso, com certeza. Nós estaríamos num mundo que não tem violência, que não tem nada que possa nos contrariar. Então Deus não quer que nós sejamos felizes, Deus quer que nós possamos evoluir a cada dia. Por quê? Porque evoluindo nós aproximamos de Deus. A única forma da gente aproximar do Pai é evoluir. E como que a gente evolui? Nos tornando melhores a cada dia. Quando perguntaram para Jesus, mestre, qual o sentido de uma religião? Jesus respondeu, aproximar o homem de Deus. Mestre, mas como a religião faz isso? Tornando o homem melhor. Então, toda religião que torna um homem melhor, ela é boa. A minha não é melhor que a outra, a minha é uma opção que eu tive. Eu encontrei na doutrina espírita as respostas e os ensinamentos que eu buscava. Mas não quer dizer que a minha religião é melhor que a do outro. Muitos encontram na igreja evangélica, na igreja católica, no budismo, seja lá em qual for. Desde que essa religião pregue o bem e desde que essa religião está transformando essa pessoa numa pessoa melhor, ela é uma religião boa. Inclusive, teve um repórter brasileiro que obrigado meu irmão, entrevistando o Dalai Lama, o líder budista, fez uma pergunta capciosa para ele. Seu Dalai Lama, qual é a melhor religião do mundo? Achando que ele fosse falar, o budismo existe há 150, 200 anos antes de Cristo, Então o budismo é a melhor religião. Ele esperava essa resposta. O Dalai Lama parou, sorriu e falou, a melhor religião é aquela que te transforma num homem melhor. Aí ele sentiu a profundidade daquele ensinamento. E ele disse que se sentiu envergonhado naquele momento, porque ele fez a pergunta de uma forma capciosa, mas na simplicidade e na humildade, ele deu esse ensinamento. Aquilo que te transforma num homem melhor é o melhor para você. Então toda religião que prega o bem, ela é boa. Por quê? Porque ela vai ajudar aquela pessoa a se transformar numa pessoa melhor. E ela vai ajudar essa pessoa a evoluir e aproximar de Deus. Então esse é o significado da vida. Se esse é o significado da vida, tudo o que acontece e que me leva para isso é bom. Então muitas das coisas que a gente pensa, eu não gosto disso na minha vida, isso é ruim. Às vezes é aquilo que é o melhor ensinamento para você. Principalmente as dificuldades. Nós temos o costume de reclamar das dificuldades. E eu pergunto, alguém evolui sem dificuldade? Eu vou perguntar para vocês, se quando vocês estivessem ali na adolescência, 10 anos, 12 anos, o pai de vocês virasse e falasse assim, meu filho, minha filha, está aqui, eu vou te dar uma mesada de 30 mil por mês para você viver. Alguém de vocês ia estudar? Alguém ia trabalhar? Porque a facilidade nos acomoda. É justamente a dificuldade que nos faz correr atrás. E é isso que nos faz evoluir. Eu vou dar outro exemplo. O planeta Terra. O planeta Terra, na verdade, ele é um ser vivo, A gente pode analisá-la dessa forma. E é bonito quando a gente enxerga a Mãe Terra dessa forma. Mas o planeta Terra, em termos de história, de evolução, onde é que evoluiu mais? Onde teve mais necessidade. Onde teve guerra, desenvolveu tecnologia. Onde teve fome, se desenvolveu técnicas da agricultura. Hoje o país que tem a melhor irrigação de lavoura é Israel. Por quê? Se não irrigar, não nasce. Hoje o país que tem maior tecnologia são aqueles países que participaram da guerra. A navegação evoluiu porque houve a necessidade de conquistar novos territórios, houve a necessidade de buscar mercadorias em outros lugares. Bom, e no Brasil? Na época do descobrimento, a Amazônia latino-americana devia ter em torno, se eu não me engano, de 3 milhões de seres humanos vivendo aqui. Com a mesma idade geológica dos povos da Europa.
Mas o que nós tínhamos aqui de tecnologia? Arco e flecha, potes de barro, canoas de casca de árvore. Por quê? Porque a natureza era farta, ela não exigia daquele homem que ele construísse alguma coisa. Bastava ele ir na árvore e colher o fruto, bastava ele pescar, bastava ele sacrificar um animal para se alimentar. Então ele não teve que construir nada, ele não teve que aprender nada. Ou seja, a necessidade é que faz com que a gente cresça. E na vida é a mesma coisa. Nós temos que aprender a agradecer essas oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Por exemplo, Chico Xavier, ele tem um trecho que ele fala: eu agradeço por tudo que eu passei na minha vida, principalmente as dificuldades, porque se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Então é isso. Se a gente entender que o nosso objetivo aqui é evoluir, a gente vai precisar, a gente vai entender melhor que a dificuldade é importante na vida. Vou contar uma pequena história. Vocês já repararam que eu adoro história, né? Eu acho que a gente aprende muito com esses exemplos. Tinha um turista na região lá do Tibete, Nepal, e ele teve a curiosidade de querer saber como que um monge vivia, né? Lá é uma região onde tem muitos monges, o pessoal gosta muito de meditar, e ele teve essa curiosidade. E ele começou a perguntar na cidade: onde é que tem um monge aqui? Eu gostaria de saber como um monge vive. E aí uma pessoa falou: olha, no final daquela rua, na última casinha lá, tem um monge que mora lá. Se você for lá bater na porta, ele vai te receber, vai te convidar para entrar. Ele é uma pessoa muito simples, muito tranquila, muito humilde. E esse turista foi, e chegou no final da rua, era realmente uma casinha muito simples, uma casinha pequena. Ele bateu na porta, chegou lá um senhor tranquilo, com vestes simples, com um sorriso no rosto, convidou ele para entrar. Ele já entrou espantado, com um olhar de espanto, porque na casa não tinha quase nada. Era uma casa vazia de móveis, de coisas, de produtos. E ele perguntou para o monge: onde é que estão as suas coisas? O monge sorriu e perguntou: e as suas? E ele falou: mas eu só sou um turista. O monge falou: eu só sou um turista, eu só estou aqui de passagem. O monge falou: eu também, eu só estou aqui de passagem. Né? E muitas das vezes, né, a gente esquece que está aqui só de passagem e começa a ficar escravo do material. Eu vi até uma explicação interessante de um britânico que morou no Brasil, tentando interpretar o porquê que o brasileiro tem tanta, às vezes, necessidade de querer acumular alguma coisa. Aí ele explica, e é bem lógica a explicação dele, que lá na Europa você faz um planejamento da sua vida e você sabe que aquilo vai funcionar. Por exemplo, se eu ganho tanto, daqui a tantos anos eu consigo comprar uma casa, eu vou ter uma aposentadoria, eu vou ter um final de vida tranquilo. E no Brasil, pela instabilidade jurídica e econômica, a gente tem sempre uma insegurança, e a gente tem aquela necessidade de acumular alguma coisa até para garantir que os filhos da gente tenham uma condição boa, né? Só que a gente às vezes se apega muito nisso, e a gente esquece que a gente está aqui só de passagem. A gente não vai levar nada daqui, a não ser aquilo que a gente colocou no coração. Falando, o Espiritismo, ele permite algumas coisas para a gente maravilhosas, né? A minha mãe, depois de desencarnada, eu tive a oportunidade de conversar com elas algumas vezes, né, incorporado em um médium, e a minha mãe me falou isso um dia, falou: meu filho, a única coisa que a gente leva desta vida é aquilo que a gente construiu com tijolinhos de amor dentro do coração. Eu nunca esqueço disso. Eu procuro lembrar disso todos os dias da minha vida, para lembrar o seguinte: a gente precisa de ter bens aqui? Sim, a gente precisa, a gente busca uma vida confortável, isso é natural do ser humano, tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente não leva nada disso. Isso não pode ter na vida da gente um significado maior do que o espiritual, maior do que os nossos sentimentos, porque é isso que nós vamos levar para lá. E quando a gente vai para o lado de lá, né, a gente passa dessa para melhor, e eu acredito que é para melhor mesmo, né? Eu desde pequeno, eu falava que eu não achava que a morte era ruim, muita gente me criticava disso, né? Eu falei: não, acho que não é ruim. É apenas uma passagem, não pode ser algo ruim. Deus não ia fazer algo ruim para a gente, né? E a gente tem muito medo desse momento, que a gente acha que a gente nunca está preparado para ele. Mas eu não acredito que esse seja um momento ruim. É uma passagem, é uma mudança. A
na história. Vamos analisar Deus na história. Desde que eu conheço da história que se fala de Deus, nós temos primeiro o Deus da guerra. Na mitologia grega, chegou a época de ter mais de 20.000 deuses. Era Deus para tudo. E tinha principalmente os deuses da guerra. Eles iam para a guerra, eles invocavam Deus para que eles ganhassem a guerra. Por quê? Porque é importante para o homem a guerra. Então ele criou o Deus da guerra. Depois, o Deus punitivo. Olho por olho, dente por dente. Na época de Moisés era assim. Se você fizer errado, Deus vai te punir. Por quê? Porque o homem não tinha capacidade ainda de entender Deus de outra forma. Ele necessitava de um Deus que tivesse a mão firme e que iria punir ele se ele fizesse errado. Por quê? Porque o homem era assim. Ele punia o outro quando o outro fazia algo errado. Então esse era o Deus punitivo. Depois o Deus que julga. Né? Você vai viver aqui, quando você morrer, você vai para o julgamento e vai para o céu ou vai para o inferno. Então é o Deus que julga. Por quê? Porque nós gostávamos de julgar. Nós julgamos até hoje muito o outro. Então a gente acredita no Deus que julga. Só que depois que Jesus veio, ele veio trazer o Deus amor. E até hoje a gente tem tentando entender quem é esse Deus amor. Nós temos dificuldade, muitas vezes a gente acha que Deus está castigando a gente. Mas o Deus que Jesus veio apresentar é o Deus amor. É a sabedoria suprema, é o amor supremo, é a bondade suprema infinita. E a gente está até hoje buscando entender. Por quê? Porque a referência que a gente tem, essa referência vem de nós mesmos. Então, eu sou assim, eu não consigo entender um Deus que é só amor. Porque eu não sou esse amor tudo ainda, eu não tenho essa dificuldade. Então, quando fala, está na Bíblia, Deus fez o homem, né, à sua semelhança, nós somos semelhantes a Deus, né, a gente criou Deus de uma forma. Deus tem que ter uma forma física, o Senhor velho, todo sentado na cadeira, com o cajado na mão, julgando, não é? Porque a gente coloca aqui, Deus é semelhante a gente, não que nós somos semelhantes a Ele. Nós somos sim semelhantes a Deus nessa essência divina, nesse amor, nessa luz que brilha dentro de nós, na consciência. Nós temos uma consciência, nós temos um pensamento, um poder de criação. É isso que a Deus. Tá? Então, se Deus é sabedoria suprema, se Deus é amor supremo, eu pergunto, existe castigo? Alguma coisa na vida da gente, será que pode ser castigo de Deus? Muitas vezes a gente se coloca tanto como vítima, que a gente acha que Deus está castigando a gente. Não é verdade? Isso acontece com todo mundo, isso é natural. Mas a gente tem que prestar atenção nisso. Porque cada vez que a gente se coloca como vítima, a gente coloca a culpa fora. A gente tira a responsabilidade da gente. Por exemplo, eu estou triste porque a minha mãe fez isso, porque o meu marido fez isso, a minha esposa fez isso, então eu fiquei triste. A culpa está no outro. Não, você ficou triste porque você fez a opção de ficar triste. Você poderia ter ouvido tudo aquilo e continuar numa boa. Mas você fez a opção de se magoar com aquilo. Então, a solução está sempre aqui dentro. E isso já é dito desde os filósofos gregos, se eu não me engano, Platão que falou, vencer a si mesmo é a maior das vitórias. E a gente quer sempre vencer o outro. A gente acha sempre que o problema está fora. Bom, se nós estamos aqui para evoluir, e é assim que nós vamos aproximar de Deus, eu coloquei esse relógio aí, para dizer assim, nós temos a eternidade para fazer isso. A eternidade para aproximar de Deus. Cada um vai ter a pressa que quiser. Cada um escolhe o caminho que quiser. Mas Deus é paciente. Deus nos deu eternidade para chegar até Ele, para aproximar dEle. Né? E aí a gente vai escolher de acordo com o tempo. E como como saber se estamos aproximando de Deus? Será que eu estou no caminho certo? Ou será que eu estou ficando apegado lá naquele mundo material? Ou será que eu estou ficando apegado, e material que eu digo não é só em termos de riqueza não, tá? É tudo que está ligado à matéria. Por exemplo, prazeres carnais, está focado demais só nisso. Né? Prazeres carnais não é só sexo, mas é comida, é bebida, é curtir a vida. Tudo é bom.
desde que não seja exagerado. Porque a força que nós temos é uma só. Se eu dedico toda a minha força ao mundo material, não sobra para eu me dedicar ao lado espiritual. Mas como que eu sei que eu estou aproximando de Deus? Vou contar mais uma historinha. Tinha uma criança que chegou para o pai e perguntou assim: pai, que tamanho que é Deus? Lembra que eu falei no início, criança pergunta e quer saber tudo? Pai, que tamanho que é Deus? Aí o pai dele falou: ixi, agora, né? Criança faz cada pergunta, como é que eu vou explicar para uma criança que tamanho é Deus? Aí o pai olhou para cima e viu um avião lá em cima. Falou: meu filho, que tamanho que é aquele avião? Aí o menino falou: pai, aquele avião é pequenininho, né? Aí o pai foi seguindo o avião que estava aproximando do aeroporto e chegou no aeroporto a tempo de ver o avião aterrissar. Esperou o avião aterrissar e levou a criança próximo do avião e falou: filho, que tamanho que é o avião agora? Nossa, pai, o avião é imenso. Ele falou: Deus também é assim. Quanto mais próximo você estiver dele, maior ele será. Então, quanto maior o entendimento que a gente tiver desse Deus amor, da gente compreender Deus nesse significado máximo, a gente vai se aproximando mais facilmente dele. Quanto mais amor tivermos dentro de nós, nós seremos mais capazes de entender este amor, que é o amor do Pai. Tá? Cada vez que acontece uma dificuldade na vida, um problema, e todos nós temos problemas, não pensa que os nossos são maiores do que os dos outros que não são. Aristóteles, certa vez, falou: se nós pegássemos os nossos problemas e somássemos com os problemas só das pessoas que a gente conhece, não precisa ser da humanidade inteira, não. Eu vou pegar o meu problema e somar com o problema das pessoas que eu convivo, e vou dividir em partes iguais. Diz que nós ficaríamos muito felizes se a gente conseguia pegar o da gente de volta e não pegasse nenhum do outro. Por quê? Primeiro, que o da gente a gente já está acostumado. E segundo, que a gente não conhece os problemas dos outros. Às vezes você olha para uma pessoa, principalmente aqui no centro, você chega e está todo mundo sorrindo, porque um ambiente de energia, um ambiente bom, você pensa, parece que essa pessoa não tem problema. Quando você vai ver, ela tem problemas imensos, e ela está serena, ela está tranquila. E a gente começa a entender que não é só a gente que tem problema. Mas quando a gente tem problema, a gente costuma fazer essa pergunta: por que está acontecendo isso comigo, meu Deus? Eu sou tão bonzinho, eu vou no centro, eu vou na igreja, eu rezo todo dia. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou com essa doença? Por que eu estou com essa dificuldade de relacionamento? Por que eu perdi meu emprego? Por quê? Mas será que essa é a pergunta correta? Por quê? Porque quando a gente fala por que está acontecendo comigo, eu já me coloquei como vítima. Eu não mereço, mas está acontecendo comigo. A pergunta certa seria: para que está acontecendo isso comigo? Qual transformação a vida espera de mim? Qual ensinamento preciso compreender? Toda dificuldade, ela quer trazer um ensinamento para você. Se você não aprender, ela vai repetir tantas vezes quanto necessária. Isso quem fala é Jung, é o pai da psicologia analítica. Jung fala: cada fato na sua vida, cada dificuldade que você enfrenta, ela vai te trazer um ensinamento. Se você não aprender, o universo vai conspirar para que isso repita tantas vezes quanto forem necessárias até que você se transforme. Isso não é nem de religião, isso é da psicologia. Então, a dificuldade é para trazer um ensinamento. Lembra que nós falamos? A evolução vem da necessidade de superar alguma dificuldade. Então, toda dificuldade tem esse significado. Eu preciso aprender com ela. Se eu me revolto e se eu questiono Deus, por que está acontecendo aquilo comigo, eu esqueço de prestar atenção no que eu tenho que aprender com aquilo, que é o mais importante. E aí eu fico revoltado, o problema vai embora, passa um tempo, acontece coisa semelhante. E aí? Eu vou passar por dificuldade de novo, porque eu não peguei nenhum aprendizado daquilo. Eu não aproveitei aquela oportunidade para poder transformar alguma coisa. E geralmente essa transformação é dentro. É dentro, é no sentimento, é na forma de pensar, é na forma de relacionar. São nos mínimos detalhes, não são grandes transformações na vida. Deus não espera isso da gente. A vida não espera grandes transformações. A vida espera que a gente transforme aos pouquinhos, que a gente busque a cada dia melhorar um pouquinho dentro, mas olhando para dentro.
E nós temos essa dificuldade de olhar para dentro. Por quê? Porque quando a gente olha para dentro, a gente vai perceber defeitos, não vai? E defeito todo mundo tem, não é feio ter defeito, não. Todos nós temos. Nós estamos aqui para aprender. Se nós não tivéssemos defeitos, nós estaríamos no outro mundo. Então, olhar para os nossos defeitos é o primeiro passo para superá-los. Se eu ignoro os meus defeitos, se eu ignoro as minhas imperfeições, eu nunca vou encará-las de frente, eu nunca vou tentar mudá-las. Agora, quando eu encaro de frente e eu olho, poxa, eu estou ficando magoado, é porque eu sou orgulhoso demais. Eu não aceito ninguém falar isso para mim. Eu questiono, por que ele acha que ele pode falar isso para mim? Então isso é orgulho. Se é orgulho, eu vou olhar para esse orgulho e vou conversar com ele. Pô, não dá para ser menor um pouquinho, não? Será que não dá para você aceitar que você pode realmente estar errado? Aí a gente consegue ir transformando aos poucos. Então lembrar sempre de fazer essa pergunta, para quê e não por quê? E outra coisa, nós não temos a capacidade de entender tudo, de compreender tudo. Às vezes a gente quer um significado para tudo da vida. E a gente não tem essa compreensão no momento. Nós somos crianças na evolução espiritual. Dizem, né, que nós estamos muito mais próximos do início do que do fim. Então, algumas perguntas que fazem no próprio livro dos Espíritos, né, o Espírito responde, vocês não têm nem palavras no vocabulário de vocês para eu poder explicar isso. E às vezes a gente quer entender. Então, vamos levar a vida mais leve, vamos procurar aprender, mas sem cobrar demais da gente querer entender tudo. A gente não tem essa capacidade ainda, né? Vamos viver sem criar tantas expectativas, observando o que a vida quer nos ensinar. Se a gente cria expectativas demais, a gente esquece de observar aqueles ensinamentos diários que a vida traz. Bom, Deus nos criou repleto de diversidades. Ninguém é igual ao outro no universo inteiro. Não estou dizendo nessa sala, não estou dizendo em Goiânia, no Brasil. Não. Ninguém é igual a você no universo inteiro. Você é um ser único. Se você é único, o outro é diferente. O outro não é igual, ele não pode pensar igual a você. Ele não pode ter os mesmos gostos, porque ele é diferente. Pode ter até afinidades. A gente se agrupa por afinidades. Mas cada um é diferente do outro. Não tem dois iguais. E essa diversidade ela é maravilhosa. E a natureza nos ensina muito isso. Flores, as mulheres adoram flores. Vocês já encontraram duas flores iguais? O formato é diferente. O perfume é diferente. A rosa, a margarida, a violeta, a orquídea. Só a orquídea tem milhares de espécies. São todas diferentes. Se você vai analisar os frutos, morde numa pera, e morde numa maçã, e morde numa laranja. Nenhuma tem o mesmo gosto da outra, são todas frutas, são frutos. Mas cada um diferente. E assim vai aumentando. E quando chega no ser humano, não é só a parte física igual das flores, dos frutos. Já entra a mente, a diferença passa a ser ainda muito maior. Você já não encontra duas pessoas iguais nem fisicamente, nem os gêmeos univitelinos, eles têm pequenas diferenças, que são adquiridas do próprio meio, mas quando você fala de mente, de espírito, de consciência, essa diferença aumenta muito mais. Ninguém é igual a ninguém. E nós temos que aprender a aceitar essa dificuldade. Agora, imagina se você vivesse num lugar que todo mundo fosse igualzinho. Eu pus aqui fisicamente, mas não estou dizendo fisicamente, mas vamos dizer que todas as pessoas pensassem iguais a você. Gostasse da mesma comida que você gosta, gostasse do mesmo time de futebol, da mesma religião, de tudo. Você podia fazer o que quiser que todo mundo ia achar certo, porque todo mundo pensa igual a você. Ninguém jamais te criticaria. E se você não recebe nenhuma crítica, você nunca vai ter a possibilidade de pensar que você poderia agir diferente. Você nunca vai ter a capacidade de entender que você está fazendo algo errado. Então as críticas são fundamentais. E elas só existem porque existem pessoas diferentes. Então seria muito monótono se todo mundo fosse igual. Se todo mundo pensasse da mesma forma. Se todo mundo tivesse o mesmo entendimento, o mesmo gosto. Então a diversidade é fundamental nas nossas vidas. E isso é fundamental principalmente no meio familiar. Quem é mãe, quem é pai, quer sempre que o filho seja aquele modelinho que ele planejou, dentro daquelas expectativas. Ah, meu filho vai ser
ou nerdzinho, ou vai ter que ser um filho alegre, sorrir, ou vai ter que praticar esporte porque eu gosto de esporte. Ou, espera aí, ele é seu filho, ele é outro ser, ele não é você. Você tem que sim, como pai, como mãe, direcionar ele na vida, mas você não pode fazer as escolhas por ele. Quantos jovens aí acabam optando por uma profissão porque o pai pressionou e queria que ele fosse médico, engenheiro, advogado, chega lá na frente e fala, não quero nada disso, eu vou começar de novo. Então cada ser é diferente, a gente tem que aprender a respeitar essa diversidade para a gente conviver não só em família, mas em sociedade, para a gente aprender a respeitar o colega de trabalho que pensa e age completamente diferente da gente. Para a gente entender um amigo numa hora que ele está mal-humorado. Cada um pensa diferente, cada um está passando por experiências diferentes de acordo com a sua necessidade de evolução, de acordo com o que ele precisa aprender aqui. Bom, o universo, hoje, estima-se que ele tem mais de 2 trilhões de galáxias. Até pouco tempo atrás falava, não, ele tem 200 milhões de galáxias. Não, já fala em mais de 2 trilhões de galáxias. Aliás, tem cientistas que não falam mais em universo, fala em multiversos, em vários universos. Tá? Então a gente vive num universo com mais de 2 trilhões de galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, né, estima-se que ela tenha mais de 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões. É muita coisa. Uma dessas estrelas, considerada de 5ª categoria, hoje eles chamam de estrela anã, é o nosso Sol. Nosso Sol maravilhoso que nos ilumina todo dia, que nos dá essa energia gostosa, né? O nosso Sol é uma dessas 200 bilhões de estrelas que está na Via Láctea, que está no meio de mais 2 trilhões de galáxias no universo. Bom, a Terra, que gira em torno do Sol, tem mais de 7 bilhões de seres humanos. Só de seres humanos, não vamos falar das outras espécies. 7 bilhões encarnados. Todos diferentes. Ninguém igual um ao outro. Todos nós somos diferentes aqui na Terra, todos nós somos diferentes no universo. Isso é lindo. Deus fez você único. Mas isso é muito importante para que você pense numa coisa. Por que eu tenho que ser o dono da verdade? Por que eu tenho que achar que a forma que eu penso é que é a correta? Por que a minha religião é que é a certa? Porque o jeito que eu visto é o correto, é o melhor que o outro. Não, nós não somos donos da verdade, até porque a verdade nossa muda, nós falamos isso lá no início. Daqui 20 anos eu vou pensar diferente do que eu penso hoje, graças a Deus muda, né? Lembra daquela música? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela? Ninguém aqui é Gabriela, ninguém é Gabriela para não mudar. Felizmente nós mudamos e esse é o significado da vida, é evoluir, é transformar a cada dia, né? É aquela historinha da lagarta que vira borboleta, felizmente. Né? A gente vai sofrer transformação e vai se transformar em algo melhor, né? Mas aqui eu gosto de analisar essa visão do universo para a gente entender, poxa, tem tanta gente realmente, por que a verdade tem que ser minha? Né? E aqui está o exemplo, depende muito do ponto de vista. Quantas vezes numa situação que você está envolvido, você não consegue enxergar o lado do outro, porque você está ali enxergando só a sua posição. Depois de um tempo você para, reflete, alguém fala, peraí, olha o lado dele, pensa pelo lado dele. Aí você olha e fala, tem razão, eu podia ter agido diferente, né? E é assim, depende muito do ponto de vista. Nós, como somos egoístas ainda, nós olhamos muito o nosso lado, e nós esquecemos do lado do outro, da visão do outro, do sentimento do outro, e que ele pensa diferente. Felizmente pensa diferente, seria muito monótono todo mundo pensasse igual, né? Seria uma máquina, não seria um espírito, não seria uma mente, não seria uma consciência. Então fique isso aí para a gente lembrar sempre, não somos os donos da verdade. Outra coisa é a ansiedade que todo mundo tem. E hoje a doença do século não é mais a depressão, os médicos já mudaram, falaram a ansiedade é pior que a depressão, a ansiedade está num número muito maior do que a depressão. Então hoje a ansiedade, né, é considerada a doença do século. E a ansiedade é a necessidade de controlar a vida. Nós queremos controlar a vida, isso todo mundo. E pior que às vezes a gente não quer controlar só a nossa, não, a gente quer controlar do outro também, né? Principalmente em relação a filho, em relação a marido e mulher, a gente quer controlar da gente, quer controlar do outro. E isso aqui gera uma ansiedade muito grande. E viver com essa ansiedade é muito ruim. É muito ruim, a gente sofre com isso. A gente não dorme à noite.
A gente passa o dia pensando no amanhã, a gente esquece do hoje. A gente sofre com o passado, lembrando das coisas ruins, sofre com o futuro, na ansiedade de será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer aquilo? E o presente? E o presente é onde eu estou, onde eu estou vivendo. Eu estou esquecendo de olhar para o presente para sofrer por antecipação. Quantas vezes nós sofremos por antecipação e depois não acontece? E a gente fala, poxa vida, né? Perdi 2 dias, perdi uma semana sofrendo com isso, né? E no final não deu em nada. Então essa ansiedade, vamos aceitar a vida como ela é. A vida é um rio que vai levando a gente. O que é que a gente faz? Quer nadar contra a correnteza. Aí a gente bate numa pedra, bate no barranco e dói. Então vamos prestar atenção para onde a vida está levando a gente. E a vida sempre leva para o caminho do bem. A vida sempre tenta nos aproximar de Deus, porque esse é o significado da nossa existência. Então toda vez que a gente nada contra isso, vai doer, né? E para entender isso, basta lembrar dos nossos planos. Quando éramos crianças, nós queríamos ser o quê? Será que a gente queria ter essa profissão que a gente tem hoje? Não, a criança queria ser bombeiro, ela queria ser policial, queria ser médico e tal. Por que os planos não concretizaram? Porque nós não controlamos a vida. A gente demora para entender isso e às vezes a gente não entende. Às vezes a gente passa a vida toda e não entende. Nós não controlamos a vida nos leva. Nós estamos imersos num campo sistêmico, a constelação familiar fala muito isso, o Bert Hellinger fala muito isso, e esse campo sistêmico atrai para a gente aquilo que a gente necessita. E como se forma esse campo sistêmico? Todas as nossas experiências do passado. Tudo. O que eu fiz no passado gerou uma energia dentro de mim, e essa energia atrai aquilo que eu preciso. E isso na constelação, quem já participou, quem já estudou constelação, tem exemplos muito claros. Por exemplo, uma mulher separa do marido porque o marido bebia demais. Aí ela casa de novo, ela escolhe um que nunca bebeu na vida. Passado alguns anos o cara começa a beber. Por quê? Ela excluiu aquilo e o campo ficou vazio. Aquele que se aproximou assume aquela energia. Quando a mãe separa do pai, porque o pai tinha determinados hábitos que ela não gostava, e exclui ele da vida. Separar não é o problema é a exclusão. Exclui, não quer nem que o filho converse com o pai e tal. Passado um tempo o filho começa a agir igualzinho com o pai, mesmo sem conviver, porque ele assume aquele campo. Então nós temos que entender que a vida, esse campo que foi formado de todas as nossas experiências do passado, nos leva. E a gente não controla. Então vamos prestar mais atenção nisso. Vamos observar a vida e entender que nós não controlamos a vida. E cada vez que a gente tenta controlar a vida, a gente sofre. E depois vem os planos da adolescência. Na adolescência você queria ter uma outra profissão, é viajar o mundo, é fazer isso, é fazer aquilo, é cuidar de animais, mil planos. E depois muda novamente. Por quê? Porque nós não controlamos a nossa vida. Nós temos um planejamento que nós até participamos dele lá. Antes de reencarnar, nós participamos de um planejamento que já previa tudo isso para a gente, só que a gente esquece, aí chega aqui, a gente tenta ir para um lado, tenta ir para o outro, e não adianta, a vida vai levando a gente, doendo mais ou menos de acordo com a resistência que a gente oferece para ela, mas a vida tem um caminho traçado, que ela vai nos forçar a levar para esse caminho, porque são as experiências que a gente precisa aprender. Bom, aí eu coloquei até uma figurinha, né, para as meninas aí, quando é pequenininha, pensa em ser uma princesa, né? Aí vem a vida e vira de cabeça para baixo, né? Vira uma bruxinha, né? Brincadeira, gente, aqui no centro a gente brinca muito que nós somos bruxinhos, né? São bruxas e bruxos aqui no bom sentido da palavra, né? Então é a mesma figura, só inverteu, né? Mas a vida faz isso com a gente, né? Às vezes a gente tem um sonho e a vida vai e vira de cabeça para baixo esse sonho, né? E isso é normal, e tudo é aprendizagem, e tudo é experiência. E se Deus é bondade suprema, se Deus é amor supremo, nada que aconteceu na sua vida está errado. Aconteceu porque tinha que acontecer, porque foi a forma que Deus tentou te aproximar do caminho certo, para chegar até Ele, né? Então muitas vezes a gente tem sonhos, planos, luta e não consegue. Outra coisa muito ligada ao tema é ancestralidade. A tua energia aqui
ela veio lá de trás. Então, se alguém tem algum problema mal resolvido aí com os pais, com os avós, corre lá e resolva, porque isso vai interferir na sua vida, na vida dos seus filhos. Todo dia de manhã, mesmo que o seu pai e a sua mãe não foi aquilo que você gostaria que fosse, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre queria um pouco mais, né? Agradeça a eles, agradeça pela vida, agradeça pela força. Certa vez levaram até o Chico Xavier, um adolescente revoltado, para o Chico conversar com ele. Ninguém mais sabia o que fazer com aquele rapaz, e levaram ele para conversar com o Chico. Aí o Chico foi conversar com ele e falou: não, que eu tenho ódio da minha mãe. Aí Chico, naquela paciência, foi explicar: não, mas você tem que gostar da sua mãe. Ele falou: Chico, peraí, Chico, você não está entendendo. A minha mãe me abandonou, eu fui morar no orfanato, a minha mãe nunca me deu atenção. Chico olhou para ele e falou assim: ela podia ter te abortado, e você não estaria nem vivo. Então ela te deu a vida, seja grato a ela pela vida, que é o bem maior que você tem. Essa gratidão é muito importante. E hoje a ciência já falou, há pouco tempo rodou aí nos grupos uma reportagem, que, no caso da mulher, quando a mãe dela estava grávida, o gene do filho dela já estava lá no óvulo que estava sendo fecundado. Ou seja, as emoções que a sua avó materna passou, influenciou em você. Porque quando ela estava grávida da sua mãe, o seu gene já estava dentro do óvulo que foi fecundado. Isso a ciência falou agora. Ou seja, o seu gene sofreu aquelas cargas emocionais da sua avó. E hoje nós sabemos que isso tem diversas experiências científicas, que a emoção interfere em toda a genética. Se você pegar um cromossomo seu e colocar aqui, mesmo longe do seu corpo, e você pensar uma coisa negativa, ele vai se contrair. Isso já tem experiências científicas disso. Então, às vezes você traz uma carga emocional lá da sua avó materna. Então, por isso que eu falo, isso aqui é fundamental. E interessante, né, que Bert Hellinger trouxe isso, e hoje o mundo todo fala em constelação familiar, em constelação sistêmica. E eu gosto de lembrar uma passagem de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso virou assim: Deus, a quem eu sirvo desde os meus ancestrais. Deus, a quem eu sirvo desde os meus ancestrais. Paulo de Tarso falou isso. Ou seja, ele colocou os ancestrais dele dentro dele. Eu sirvo a Deus, eu servi a Deus no passado através dos meus ancestrais. Pô, Paulo de Tarso sabia de constelação familiar, a gente achando que foi Bert Hellinger que inventou isso, né? Ele já sabia lá atrás. Eu sirvo a esse Deus, né? E eu já servi a Ele através dos meus ancestrais. Então, isso é uma reverência, isso é um respeito, né? Toda a energia e toda a força do nosso passado está dentro de nós. Então é bom, se a gente tiver qualquer sentimento negativo, e às vezes a gente tem, porque é relacionamento, e é através dessas dificuldades de relacionamento que a gente cresce. Para um pouquinho, agradeça pela vida, né? O Nelson, quando ele deu a palestra aqui, ele falou muito da questão da dependência química, né, do filho, em função do relacionamento negativo que teve com o pai. A ausência paterna pode gerar dependência química, né? Então, o tanto que isso importa. A ausência da mãe ou a dificuldade de relacionamento com a mãe vai gerar dificuldade profissional e de afeto, de relacionamento amoroso. Olha o tanto que isso influencia na vida da gente. Às vezes a gente quer ficar guardando mágoazinha. Uma vez um amigo meu viu eu abraçar e beijar meu pai. Meu pai já velho, eu sou o 15º filho. Meu pai já desencarnou com 98 anos. Eu sou o 15º filho. Então imagina a diferença de idade minha para meu pai. Meu irmão mais velho tem idade para ser meu pai. Ele é 21 anos mais velho do que eu. Então meu pai foi pessoa antiga, às vezes tinha dificuldade disso, né? De abraço, de beijo, né? Geralmente as pessoas eram mais fechadas. E meu pai, quando estava velhinho, gostava de chegar nele, abraçar e beijar ele. Falar: pai, eu te amo. Porque eu já tinha maturidade para entender o tanto que isso é importante. Um dia um amigo meu viu isso, me chamou e falou assim: eu nunca consegui fazer isso com meu pai. Eu falei para ele: você gostaria que seu filho fizesse isso com você quando você estivesse velho? Claro. Dá um exemplo para ele. Mostra para ele o que você faz com o seu pai, porque quando ele ficar velho, quando você ficar velho, ele vai fazer isso com você.
Então isso aqui é a nossa vida, é a nossa história de vida. Nunca desprezemos isso, tá? Pai, mãe, avós, a nossa energia, a nossa existência está embasada nisso, ok? E isso vai evitar conflitos de vocês com seus filhos. Vocês resolverem os conflitos anteriores, vai resolver o problema do conflito de vocês com seus filhos. Muitas vezes um relacionamento com o filho é ruim e a gente não entende por quê. Por quê? Porque ficou uma lacuna aqui atrás. Alguém dessa família foi excluído. Excluído às vezes em termos de sentimento. E na verdade cada um está ali fazendo o papel que precisa fazer. Outra coisa que eu queria deixar para vocês é: pense com o coração. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Fazer uma pergunta não, uma proposta. Pensa numa pessoa querida da família. Filho, pai, mãe, pensa nela. Pensou? Normal, né? Agora pensa o tanto que essa pessoa é importante na sua vida. Pensa com sentimento. Não é muito diferente? Hoje a ciência já provou que no nosso coração tem neurônios também. E que eles emitem ondas muito maiores do que as do cérebro, que a gente fala que são as ondas do sentimento. Então aquilo que a gente coloca sentimento é muito maior, vai muito mais longe. Então a coerência entre pensamento e sentimento, vamos preocupar com isso. E vamos escolher esses sentimentos, e vamos escolher esses pensamentos, porque isso vai mudar a nossa energia, isso vai influenciar todo o meio que a gente está, isso vai influenciar nos relacionamentos. Às vezes a gente está mal-humorado, e no final do dia a gente acha que está todo mundo de cara feia para a gente esquece que a gente gerou aquela energia. Então vamos cuidar disso, vamos dar o melhor que nós podemos dar em termos de sentimento, em termos de energia boa. Os outros, independente de como eles agem, eles merecem o melhor de nós, e nós podemos dar esse melhor, ok? Gente, o que eu queria falar para vocês hoje era isso, né? Estou aberto para qualquer pergunta que queiram. Vamos perguntar, vamos exercitar. Se eu não souber, eu vou correr atrás, eu vou aprender muito mais ainda. Mas, se alguém tiver algum questionamento sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto relacionado, né, ao tema de vocês, a questão de paternidade consciente, eu sei que eu acabei abordando conceitos mais amplos, mas para mostrar que todo relacionamento depende desse posicionamento nosso, da forma como a gente enxerga a vida, da ressignificação que a gente faz da vida. Atualmente, eu sou um apaixonado pela hipnose clínica. Eu estou estudando muito isso. E num tratamento que nós fomos fazer de uma mulher, de uma moça, ela tinha 24 anos, ela tinha síndrome do pânico, ela não conseguia sair de casa. Aí quando foi fazer o tratamento com ela, ela achava que era pelo fato do pai e a mãe terem se separados e o pai ter saído de casa e abandonou ela. Quando foi fazer o tratamento com ela, que se chegou na origem do problema, o trauma dela é uma vez que ela tinha 5 anos de idade, que ela ficou perdida na praia. E ela gerou um sentimento de abandono, como se a família tivesse abandonado ela. Agora, como adulta, ela olhando aquilo para trás, ela percebeu tanto que aquilo era bobo. E ela mesmo ressignificou aquilo. Então, quando a gente vai fundo nos sentimentos da gente, e a gente vai buscar isso lá no fundo, muitas vezes a gente percebe que o problema era muito menor do que o valor que a gente deu para ele, do que o significado que a gente deu para ele. Então, na vida é isso. Vamos observar. O outro é o outro. Ele pensa diferente, ele age diferente. Eu tenho que respeitar isso. E eu tenho a necessidade de cada dia tentar ser melhor. E oferecer para os outros, principalmente aqueles mais próximos, o melhor que eu posso oferecer. Né? Então, vamos tentar fazer isso. E obrigado a todos. Estou aberto para qualquer pergunta.